Oh, glória a Deus, aleluia! Esse domingo é maravilhoso, domingo de Santa Ceia, né? É abençoado nas nossas vidas, no nosso coração. E hoje tem uma palavra especial para a sua vida. Pregue a palavra em todo o tempo. Pregue a palavra em todo o tempo. Certa vez um apóstolo falou isso para o seu discípulo. Quem foi? O apóstolo Paulo. Falou, pregue a palavra em todo o tempo. Lá em 2 Timóteo 4:2, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra em todo tempo. 2 Timóteo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. A fidelidade na pregação. A fidelidade na pregação. Amados, use esse tempo especial para Deus falar ao seu coração. O tempo atual é um tempo que nós precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos ter fidelidade na pregação, mas também aproveitar o tempo para pregar o evangelho. Pregue a palavra em todo o tempo. Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Insta, em tempo oportuno, corrigindo, repreendendo, exortando, com toda a paciência e doutrina. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Pregue a palavra, inculque a palavra, anuncie a palavra, compartilhe a palavra. Senhor Deus maravilhoso, estamos diante da sua palavra, essa palavra tão maravilhosa que Paulo falou a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Senhor Jesus maravilhoso, Pai, peço nessa hora que o Senhor continue a usar a sua igreja, o seu povo, os teus filhos, os mestres, os doutores, mas também, como o Senhor usou os iletrados, os incultos, as pessoas simples, para a pregação do evangelho, ó Pai, porque a sabedoria verdadeira vem do alto para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fala aqui pela manifestação do reino de Deus, pela manifestação do seu reino e do seu poder, isto é, na vinda do reino, na glória. Paulo fala assim, peço a você que insista urgentemente em incitar essas coisas, a pregação da palavra, quer seja oportuno, quer não, isto é, continuamente, em tempo, em todo lugar, quer tendo oportunidade, quer não, não apenas quando a ocasião é propícia,
não apenas quando te chamam, mas que você prega o Evangelho, sabe? Tem momentos que vão nos chamar, tem momentos que vão pedir, tem momentos que vão se aconselhar, tem momentos que as pessoas vão chegar até nós, mas tem momentos que nós precisamos pedir a oportunidade de ir. Mesmo quando pareça difícil, mesmo quando parece incômodo, mesmo quando as coisas não estão fáceis, nós precisamos ir adiante e pregar o Evangelho, pregar a Jesus, pregar o nosso Senhor, pregar a vida, sabe? Anunciar a esperança. Lá em Atos 5:20 fala que os apóstolos se levantaram da prisão, guiados por um anjo, foram para fora e foram ao templo para pregar as palavras de vida. Palavras de vida. Precisamos pedir ao Senhor por liberdade para pregar o Evangelho. Tempos difíceis que estamos vivendo, tempos de perseguição que misturam a fé com inverdades, que estão aproveitando desse processo de fake news para também censurar a igreja, para também censurar a verdade, para também censurar a palavra. Sabe? Aproveite o tempo que você tem liberdade, meu querido e minha querida, não para ficar compartilhando somente bom dia, boa tarde, boa noite, ou ficar compartilhando somente palavras de coach ou palavras de motivação, mas para compartilhar a palavra da verdade, para compartilhar o Cristo ressurreto, para compartilhar a Jesus, o nosso Senhor, para compartilhar a vida e a esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo em nós, esperança de glória. De glória. Aproveite para proclamar o Evangelho. Fique de pé novamente, meu irmão, minha irmã. Fique de pé para pregar a vida. Fique de pé para pregar a esperança. Você que parou de falar de Jesus faz tanto tempo, fique de pé novamente. Sabe? Se levante na fé. Se levante espiritualmente. Se levante. Se levante desse desânimo. Se levante dessa depressão. Se levante dessa doença. Se levante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa Deus te usar. Em tempo, fora de tempo. Quantas pessoas da sua família já partiram ou estão partindo e você não deu uma palavra de esperança para eles? Não falou de nada. Tem gente que ia na igreja, sempre tinha uma palavra de vida. Hoje só fica compartilhando porcaria nos grupos de WhatsApp, só fica compartilhando porcaria nos grupos da família, só fica compartilhando lixo. Sabe? Compartilhe notícias boas. Tem gente que nem utilidade pública compartilha. Só piadinha. Prega o Evangelho, meu querido, minha querida. Use seu tempo. Toda manhã eu compartilho uma palavra de esperança. Toda manhã eu compartilho um devocional. E se eu tenho outras coisas boas para compartilhar durante o dia, eu tenho compartilhado também. Sabe? Mesmo trabalhando em vários lugares. Não é a falta de tempo que te impede de ser luz. Não é a falta de tempo que te impede de ser sal, não. Muitas vezes é a falta de vontade. Muitas vezes é a fé que está esfriando. E ela precisa ser aquecida novamente. Precisa ser aquecida no seu coração. Oh, meu Jesus, toca a vida. Sabe?
Oremos para o enchimento do Espírito Santo, para que você, eu, a igreja, possa receber mais de Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é só para aquele tempo, é para hoje. A descida do Espírito Santo pode ser na sua casa, pode ser na empresa, pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu local de estudo, pode ser na sua convivendo, na sua comunhão, pode ser andando na rua. Deus quer falar, Deus quer derramar o seu Espírito. Ele precisa de pessoas dispostas. Não é pessoas prontas, não é pessoas dispostas a querer fazer a diferença. Oremos pelos verdadeiros discípulos. Jesus disse lá em João 8, 31 e 32, então Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é capaz de trazer libertação para aquele que está endemoniado, para aquele que está desviado, para aquele que está doente, para aquele que está longe dos caminhos. Oremos para que a palavra de Deus permaneça no coração de todos que o receberam. Peçamos para que os ensinos da palavra de Deus gerem verdadeiros discípulos. O problema é que muitos discípulos estão sendo gerados porque as pessoas não querem mais a palavra de Deus. Já estamos nesses tempos que a palavra de Deus traz coceira, a palavra de Deus traz dificuldade, a palavra de Deus, muitos têm rejeitado a palavra de Deus, sabe? E não é só na igreja perseguida não, até aqui no Brasil, pessoas que antes queriam, têm rejeitado, tem muita gente se apostatando da fé, tem muita gente criticando os crentes. Oremos para que os ensinos de Jesus sejam ensinos de fidelidade na igreja e produzam frutos para a glória dele. Não é para a glória do líder religioso, não é para a glória do pastor, do padre, de ninguém, não é para a glória do sacerdote, é para a glória de Jesus. Que os frutos na vida de uma pessoa sejam frutos de glória de Jesus. Nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo ao redor do mundo, até os confins da terra. Oremos para que a igreja cumpra a sua missão, dada pelo Senhor Jesus, de fazer discípulos nas nações. Oremos para que a paz esteja nos corações e que Jesus esteja todos os dias tocando as vidas. 2 Timóteo 2, 1 e 2 fala assim: e quando você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Jesus Cristo. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar aos outros. Oremos para que a nossa fé seja compartilhada com pessoas fiéis e que essas pessoas levem a fé adiante. Fé adiante. Sabe? Na minha jornada de 20 anos de ministério, eu tenho agradecido por isso. Falei pela manhã da igreja de Atibaia como começou lá. E os 3 pastores auxiliares meus que estavam lá continuaram a igreja. E a igreja tem crescido mais do que no nosso tempo lá. Jovens que eu pastoreei em Hortolândia hoje estão servindo a Jesus em várias igrejas. E a igreja de Hortolândia tem crescido. Fui auxiliar lá do pastor Isaac, na igreja Nazareno Rosolém. Lá a gente ia toda sexta-feira à noite entregar chazinho e bolachinha para as mulheres dos presidiários. Talvez nenhuma daquelas foram para a igreja, mas a gente estava ensinando os jovens a pregar o evangelho. Os jovens iam conosco fazer teatro, enquanto as mulheres estavam na fila da prisão, que é o maior complexo penitenciário do Brasil. A gente pregava o evangelho ali nas ruas de Hortolândia.
visitando jovens, restaurando jovens para a igreja. E hoje a igreja tem crescido. Nosso ministério na Central, o pastor Rogério esteve conosco lá e hoje está aqui servindo. Frutífero, né, em vários lugares do Brasil. Viagens missionárias, conferência missionária, discipulado, jovem. Um dos nossos discípulos é o pastor hoje da igreja, líder de jovens, né, o Kleber. Ele foi para a entrevista, primeira entrevista dele, lá distrital, e eu estava lá. E ele falou: graças a Deus você está aqui. Estou aqui hoje porque você acreditou em mim. Quando ele estava lá, eu falei: você precisa se matricular no seminário. Vou te apoiar, né? Durante nosso ministério lá, mais nós pagávamos, acho que mensalmente para 10, ajudávamos 10 jovens no seminário, para eles fazerem o seminário. Hoje tem missionários, pastores. Um deles é o pastor de jovens lá da Igreja Central. Fez viagens missionárias, falou que foi impactado na viagem missionária. Então, quanta coisa a gente vai deixando. Oremos para que a palavra continue em corações fiéis. E mais para frente vai ser aqui, na igreja aqui, vai continuar. E outras igrejas, sabe? Oremos para que a palavra permaneça no coração de pessoas fiéis, para compartilhar ao redor do mundo. Peçamos ousadia e compromisso para ensinar aos outros a palavra de Deus e que ela chegue a toda a terra. E oremos por uma geração de jovens que sejam discípulos do Senhor para ministrar a sua geração. Oremos pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens da igreja, porque é eles quem vão ministrar a próxima geração. Tome o seu compromisso de orar, mas tome o seu compromisso de ser um discípulo de Cristo. Pregue a palavra, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, diante dessa palavra, Pai, nós pedimos para que o Senhor possa agir, operar e abençoar essa geração, essa igreja comprometida com o seu evangelho, comprometido com a santidade, comprometido com a vida e a esperança, Pai. Que o Senhor levante uma geração que te adore, mas uma geração, Pai, a qual a palavra seja confiada de maneira fiel e ela compartilha a próxima geração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre eles.